Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à jornada terapêutica de capelania real multiministério, a união de duas organizações missionárias batistas, embaixadores do Rei e mensageiras do Rei. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu sou o pastor Ademilson Pacheco, autor da Capelania Real Multiministério. E aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer, para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e aqui agora que você permita que a palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em seu coração e ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai experimentar a saúde mental, emocional e espiritual. Pode confiar, a Bíblia garante. Ouça nesse sentido o significado. Parando para ouvir alguém importante. Pense mentalmente. Os homens não reconhecem seu chamado em ministério, a não ser que Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, mostre para eles. Uma coisa que você precisa considerar é que Deus não abre mão dos seus escolhidos. Deus não escolhe errado. Quando Deus chama o homem, Ele o faz com claros e grandiosos propósitos. Já parou para pensar nisso? O que você fará? Ou o que você vai fazer? Com a voz divina, a voz de Cristo Jesus, que se dirige a você em diversos momentos e em formas diferentes. Vai obedecer ou desobedecer? Quero saber a sua resposta. Quando o profeta Elias se escondeu na caverna, Deus poderia ter levantado um daqueles 7.000 para colocar no seu lugar, mas Deus não fez. Deus não abre mão dos seus escolhidos. Quer saber quais são algumas formas de Deus falar com você através da natureza? A Bíblia diz em Salmos, capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. É saber como Deus fala com você de diversas formas, através da Bíblia. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quero que pense nisso. Quer saber quais são algumas formas de Deus falar com você? Através de pessoas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Samuel disse a Saul: eu sou
aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Deus ainda fala através de circunstâncias. Atos capítulo 16, versículos 6 a 8. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Guarde isso em sua mente. Deus fala ainda mais através de experiências espirituais. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 8. Do ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste encheu o templo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Ouça nesse momento da jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério algumas desculpas dos homens. A desculpa de Jeremias: eu não sei falar. Jeremias 1,6. A desculpa de Moisés: quem sou eu para ir a Faraó? Êxodo 3,11. A outra desculpa de Moisés: envie outro, menos eu. Êxodo 4,13. A desculpa de Gideão, alegando inferioridade. Juízes 6,15. A desculpa de Jonas, depois do chamado de Deus, indo para outra cidade. Jonas 1:3. A desculpa dos que não se interessam está com Deus. Lucas 14:15-20. A desculpa de muitos hoje: o trabalho, a falta de tempo, a família, os negócios, os prazeres. Mas, por trás de tudo, com certeza, há mesmo um desinteresse, uma ausência de esforço pessoal em atender ao chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a sua própria felicidade. Pense mentalmente o chamado de Samuel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 a 10. A Bíblia diz: então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel,
Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O meu desejo é que você permita que a voz terapêutica da palavra de Deus habite ricamente em seu coração, em sua mente, em todos os níveis e sentidos de sua vida cristã. Preste atenção. É necessário estar ligado à estação correta. Ao chamar Samuel pelo nome, Deus mostra que conhece e considera cada um de nós. Eu quero que você se lembre disso. É muito difícil receber do homem alguma coisa. Os homens não reconhecem seu chamado e ministério, a não ser que Deus mostre a eles. E foi isso que Deus fez. No meio da noite, Deus não se apresentou a Samuel como fez com Moisés, em uma sarça ardente, mas Deus trabalhou de uma forma. Foi o sacerdote Eli que entendeu que Deus chamava o menino Samuel. Se o homem não te reconhecer, não se preocupe. Deus vai fazer o sacerdote entender que Deus te chama. Quantas vezes Deus está chamando você para a salvação de sua alma? Quantas vezes Deus chama você para cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Antes de tudo, quando houver um esfriamento espiritual em sua vida, ou na igreja, ou no testemunho, na vida cristã, Deus irá chamar você ao entusiasmo missionário para ouvir a voz dele e obedecê-lo. Paulo disse: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Consegue obedecer a ordem apostólica? Você não precisa passar por cima de ninguém. Mantenha sempre a humildade, até mesmo para aprender algo novo, para que Deus use a sua vida, assim como Deus usou Samuel para trazer avivamento em todo o Israel. Deus vai usar você para preparar o avivamento espiritual onde você estiver. Consegue entender tudo isso? Fica firme, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, e agora observe e considere. O avivamento espiritual que veio pela vida de Samuel começou dentro da casa de Eli, onde Samuel morava. Da mesma forma, o avivamento que Deus vai trazer em sua vida começa dentro de sua casa, no seio de sua família. Por essa você não esperava. Deus fala e te chama, mas é necessária uma resposta de sua parte para o chamado de Deus, a fim de que a comunicação se estabeleça e o diálogo tenha sequência. Uma só parte não consegue se relacionar com ninguém. Se Deus te chama, você vai responder a Ele. Se você precisa de Deus, vai invocá-lo
e ele, Deus, vai ouvir e atender ao seu clamor. A Bíblia diz em Jeremias 32, versículo 2 e versículo 3, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Permita que a voz da palavra de Deus, a Bíblia, habite ricamente em sua mente, em seu coração. Muitos benefícios advirão. Você está ouvindo a jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério. Fique de olho na atuação de Deus no processo completo da salvação do homem. Esse é um momento especial. Deus salva, escolhe, chama, capacita e envia. Deus salva, escolhe, chama, capacita e envia. Abram suas Bíblias, Romanos 10, 13, Romanos 9, 11, 2 Coríntios 3, 5 e 6 e Romanos 10, 15. Fique de olho na atuação do homem que foi salvo, escolhido, chamado, capacitado, enviado. Ir e pregar, ir anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Quer saber o que acontece com aqueles a quem são destinados a pregação? Ouvir Romanos 10, 14, crer Romanos 10, 14, invocar Romanos 10, 13. Já parou para pensar nisso? Para ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar, você precisa estar continuamente adorando a Ele. Primeiro livro de Samuel 3:1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Mas, mesmo assim, Samuel ministrava perante o Senhor. Ele, Samuel, não ficou esperando Deus falar com ele para que ele pudesse adorar e servi-lo. Ele, Samuel, sabia que foi para isso que ele foi criado. Você pode esperar Deus falar com você para tomar algumas decisões e mudar a direção em sua vida, mas a adoração a Deus precisa ser estilo de vida. Segundo lugar, você precisa estar sensível à voz de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. Às vezes, você não compreende, ignora ou mesmo rejeita o recado de Deus, a voz de Deus, e acaba repetindo os mesmos erros por não perceber Deus falando com você. Você conhece a voz de Deus.
Eu quero que pense nisso. Às vezes, você está tão envolvido em atividades e barulhos que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Você precisa viver uma disciplina espiritual muito importante chamada solitude. Você consegue orar e ler a Bíblia, mas tem dificuldade de passar um tempo meditando, esperando em silêncio Deus falar com você. Você não deveria ter medo do silêncio. Os seus sentimentos mais escondidos, os seus segredos mais ocultos, são revelados em seus momentos de silêncio. E você não gosta de olhar para quem realmente é. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, é necessário ou necessária que você tenha uma vida sensível à voz de Deus. Eu quero que você se lembre disso. Terceiro, você precisa ter pessoas que te ajudam a se aproximar ainda mais de Deus. Eu quero te lembrar que você está ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na jornada terapêutica de Capelania Real Multiministério. Você precisa de pessoas que te ajudem a se aproximar ainda mais de Deus. Primeiro livro de Samuel 3, 8 e 9. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. É tão bom quando você tem pessoas por perto que te ajudam a seguir em direção a Deus. É tão importante poder compartilhar as lutas, vitórias, angústias e outras coisas com pessoas que amam a Deus sinceramente. Essas pessoas podem te ajudar a enxergar e ouvir Deus quando tudo parece estar desmoronando. Ficam pensando como deve ter sido difícil para Jó passar por tudo o que ele passou, com a esposa e amigos tentando fazê-lo abandonar a Deus. Mas vejo como o próprio Samuel, ainda mais tarde, ajudou Davi a perceber o pecado que havia cometido e se arrepender do mesmo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Em quarto lugar, você precisa obedecer ao que Deus fala. Primeiro livro de Samuel 3:10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel. Samuel. Samuel disse: fala, pois,
o teu céu está ouvindo. Pense mentalmente. Não basta ouvir a Deus, você precisa obedecê-lo. Samuel começa aqui uma vida cheia de experiências maravilhosas com Deus. Ele, Samuel, ouvia e obedecia a Deus. Como se sente ao ouvir tudo isso? A obediência e a desobediência a Deus tem um preço a pagar. Você precisa decidir qual caminho escolher, sua vida, sua responsabilidade. Você tem na Bíblia vários exemplos de pessoas que ouviram a Deus, mas decidiram não obedecer e pagar o alto preço por isso. Primeiro exemplo, o jovem rico ouvindo do próprio Cristo Jesus. Segundo exemplo, Saul ouvindo através de Samuel, profeta. A Bíblia diz em Mateus 7, 13 e 14: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Continue permitindo que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e em sua mente. Mas temos o exemplo de várias pessoas na Bíblia que obedeceram a Deus, pagaram o preço, receberam a recompensa. Um extraordinário exemplo: Moisés. Decida obedecer a Deus em tudo que Ele te mandar fazer e desfrute de uma vida de intimidade e plenitude no relacionamento. Uma vida bem-aventurada, cheia de entusiasmo. A Bíblia diz em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é a fonte da vida e afasta das armadilhas da morte. Coloque essa palavra em sua mente e coração, pois a palavra de Deus vai gerar saúde mental, emocional e espiritual em sua vida, se você obedecê-la. Decida e haja. Deus honra e abençoa a sua vida no momento que você ouve e obedece ao que Deus diz. Deus está lhe chamando pelo teu nome hoje. Qual a sua resposta? Fala para Deus: Senhor, estou aqui. Senhor, estou ouvindo. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Beceba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 19
a 21. A Bíblia diz, eu acredito, observe que todo chamado de Deus ao homem vem acompanhado de um preparo, um respaldo e de bênçãos, tanto para o plano como para o próprio indivíduo. Deus quer fazer isso com sua vida se você permitir e obedecer à voz dele. E nesse sentido, Deus lhe chama para a realização de seu plano e propósito. Agora, coloque toda a sua atenção nas marcas da vida de Samuel. Aqui, e agora, Samuel fez a transição do governo teocrático para a monarquia em Israel. Samuel foi o maior profeta, sacerdote e juiz de sua geração. Samuel foi um homem íntegro e um intercessor incansável. A história de Samuel enseja-nos algumas lições preciosas. Se prepare para ouvir, sua vida vai mudar. Em primeiro lugar, Samuel, foi prometido a Deus antes mesmo de ser concebido. Ana, sua mãe, era estéril. Ana, orou a Deus por vários anos, e isso com lágrimas para conceber. Ana, não apenas queria ter um filho, mas desejava ter um filho para consagrá-lo a Deus. Ana não apenas pediu um milagre ao Senhor, mas decidiu devolver para Deus o fruto do milagre. Samuel foi concebido por uma intervenção extraordinária de Deus. Para Samuel ser concebido, Deus deu vida ao ventre amortecido de Ana. Samuel foi a resposta da oração e da consagração de sua mãe Ana. Em segundo lugar, Samuel, foi devolvido ao Senhor na sua infância. Ana fez um voto a Deus e cumpriu-o, mesmo sabendo que Eli já estava velho, pesado e praticamente cego, mesmo consciente de que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes adúlteros e filhos de Belial, não retrocedeu no seu compromisso de levar o menino desmamado e entregá-lo aos cuidados do sacerdote. Ana confiou que o mesmo Deus que dera Samuel a ela era poderoso para cuidar de seu filho. A confiança de Ana na providência de Deus jamais claudicou. As marcas que Ana imprimiu na vida de Samuel deram a ela a base para viver longe do lar, mas perto de Deus. Em terceiro lugar, Samuel foi crescendo e crescendo adequadamente na presença de Deus. A religião naquele tempo estava em baixa. Eli já estava velho demais e seus filhos eram depravados demais. Mesmo assim, o povo ia a Siló. Mesmo que os sacerdotes não levassem Deus a sério, Deus estava no santuário. Foi nesse ambiente hostil que Samuel cresceu. Todos os anos, Ana, sua mãe, subia a Siló com uma roupa nova para Samuel,
de acordo com o seu crescimento. A roupa do ano anterior não era mais adequada. À medida que Samuel foi crescendo, sua mãe Ana preparava-lhe uma roupa adequada à sua estatura. Samuel desenvolveu-se física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Em quarto lugar, Samuel, aprendeu a ouvir a voz de Deus com Eli. Eli já estava cego e com muitas cicatrizes na sua vida espiritual, mental e emocional, mas ainda era um homem de Deus. Samuel ainda não sabia distinguir a voz de Deus. Eli ensinou-o a não apenas a ouvir, mas a entender a voz de Deus. Eu fico pensando nessa jornada de capelania real multiministério. Os líderes espirituais podem ter sido falhos, mas nem por isso Deus deixou de usá-los para ensinar. Longe de Samuel insurgir-se contra Eli, o sacerdote, ele cresceu sob os cuidados de Eli e Deus o honrou. Eu quero que você se lembre disso. Em quinto lugar, Samuel confrontou o pecado da liderança espiritual da sua nação. Samuel recebeu de Deus uma mensagem de juízo à casa de Eli e não se acovardou em entregá-la integralmente. Samuel, foi fiel na entrega da sentença divina ao velho sacerdote Eli e seus filhos. Eli, seus filhos e uma de suas noras morreram no mesmo dia em que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Nesse mesmo dia fatídico, 30.000 homens caíram à espada no campo de batalha. O pecado é maligníssimo. Suas consequências são desastrosas e devastadoras. Em sexto lugar, Samuel confrontou o pecado da liderança política da nação. Samuel foi um homem de Deus, mas não um homem perfeito. Samuel foi íntegro, mas não logrou êxito na criação de seus filhos. Samuel foi honesto, mas seus filhos eram avarentos. Mesmo sabendo desses desvios de comportamento dos filhos, nomeou-os como juízes em seu lugar, no que foi severamente confrontado pelos anciãos do povo de Israel. A monarquia, em rejeição à teocracia, foi gestada dentro da casa de Samuel, e não obstante seus percalços espirituais, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e não hesitou em confrontá-lo em sua desobediência. Deus rejeitou Saul. Samuel, por orientação de Deus, ungiu Davi em lugar de Saul como rei de Israel. Em sétimo lugar, Samuel, foi o intercessor incansável. Samuel jamais deixou de orar pelo povo de Israel. Samuel, chegou a dizer que deixar de orar pelo povo era pecar contra Deus. O ministério de Samuel da intercessão foi comparado ao ministério da intercessão de Moisés. Ambos foram conhecidos como os grandes intercessores de Israel.
Sua mãe Ana foi uma mulher de oração e Samuel aprendeu a orar com ela desde sua mais tenra idade. Ele, Samuel, não só falava de Deus ao povo, mas falava do povo para Deus. Samuel conheceu a Deus e tornou Deus conhecido. Ele, Samuel, foi um profeta intercessor. Continue nesse sentido, permitindo que a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, habite em seu coração, em sua alma. E nesse momento se sente preparado a obedecer à voz de Cristo Jesus. Cristo Jesus chama você agora para o arrependimento de seus pecados, para a salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Eu quero que você pense nisso.